não somos mais prisioneiros. Bom dia aos irmãos. E hoje, nesta manhã, eu gostaria de trazer uma breve meditação a respeito do que o apóstolo Paulo nos diz na Epístola aos irmãos que estavam na Galácia, capítulo 5, e eu irei ler apenas 2 versículos. Gálatas capítulo 5 e o versículo 1 nos diz: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. E o versículo 13: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Os irmãos na igreja que estava na Galácia estavam enfrentando algumas dificuldades em relação a algumas doutrinas que estavam sendo trazidas já há algum tempo por um grupo denominado judaizante. Então eles pretendiam fazer com que os irmãos se voltassem para as obrigações da lei mosaica, mesmo aqueles que faziam parte dos povos gentílicos. Esse debate foi colocado, né, diante da igreja em Jerusalém, e em Atos capítulo 15, nós podemos ver ali o desfecho de tudo o que acontece com a orientação do Espírito Santo de Deus. Nós não temos mais a necessidade de nos colocarmos debaixo de obrigatoriedades legais do ponto de vista judaico, porque a salvação que veio por meio de Cristo é através da graça, não por obras, como Paulo explica em Efésios capítulo 2, e especialmente no versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ontem eu estava aguardando o retorno de uma consulta. Nós temos recebido a bênção de Deus de podermos usufruir do sistema público de saúde. Então eu vou até outra cidade através do transporte oferecido pela prefeitura da cidade, e em outra cidade, cento e pouquinhos quilômetros distante de onde nós moramos, existe um centro de consulta médica com várias especialidades, e já há algum tempo, como disse, pela graça de Deus, Deus tem permitido que nós estejamos fazendo algumas consultas em relação ao cuidado que devemos ter com o templo do Espírito Santo, nossos corpos, né? Cuidando, evidentemente, da saúde de todos da família. E ontem, pela manhã, eu já estava aguardando o transporte de retorno, já era quase meio-dia, quando do outro lado da rua, onde eu estava, bem na frente do consultório ali, né, ou dos consultórios que ali existem naquela localidade, estacionou uma van característica de penitenciária. Esta van, ela tem uma proteção reforçada, né, causa um impacto, né, irmãos, quando a gente vê esse tipo de transporte. Logo atrás, uma viatura da polícia, os 2 policiais que estavam dentro do veículo saíram, um em cada direção, o outro ficou próximo de onde estava, do outro lado da rua, observando o movimento. Eu creio que isso deve ser um padrão, né? O agente penitenciário que estava conduzindo ali o outro carro, o carro onde era transportado, né, o prisioneiro, ele então saiu e depois de algum tempo retornou. É comum, né? Nós já tínhamos visto isso acontecer em outros momentos, né? São prisioneiros que vão da penitenciária
para as consultas médicas ali naquele local também. Então, quando eles abriram as portas da van, eu pude ver que saiu dali um idoso, um homem dos seus 70 e poucos anos. Ele estava com algemas nos pulsos e algemas nos pés. E desceu ali com alguma dificuldade, amparado pelos agentes, e se dirigiu para dentro da área dos consultórios. Eu me aproximei do policial, eu fiquei bastante curioso com aquela cena, mesmo pela idade, né, que apresentava ali o prisioneiro. E eu perguntei, pedi licença, né, do policial que estava próximo de mim, e comecei a conversar com ele, indagando o que poderia ter feito aquele homem já idoso para estar naquelas condições. Bem, ele me informou o seguinte, numa conversa bem amigável e de forma bem educada, ele disse: olha, esse senhor já está preso há mais de 20 anos e ele cumpre pena por várias dívidas com a justiça. Não apenas uma vez, mas várias vezes. Ele teve a oportunidade, né, de se manter em liberdade, mas ele voltou a se colocar debaixo do jugo da justiça porque ele veio, então, durante a vida cometendo vários crimes. Então, provavelmente, ele vai permanecer ainda durante muitos anos na penitenciária. E eu coloquei ali na conversa a situação de que se uma pessoa comum, como eu, né, estivesse naquela condição imediata ali em ambientes fechados, provavelmente não suportaríamos, né, a privação da liberdade. E ele me disse algo interessante, irmãos. Ele disse que prisioneiros assim sabem que a vida é melhor do lado de fora. Eles sabem que a vida é melhor debaixo da liberdade e não debaixo da prisão, no jugo que a justiça impõe. Mas, ao passar dos anos, pela natureza que eles têm, eles se habituaram a viver assim. Então, por mais que eles saibam que a liberdade, que o lado de fora das penitenciárias é muito melhor, eles então têm esta natureza de se colocarem debaixo do jugo das cadeias. Isso envolve, evidentemente, muitas situações, inclusive a família, mas eu quero destacar essa situação do hábito, do se entregar à escravidão ou à prisão. Irmãos, Cristo nos concedeu a liberdade. A nossa dívida, não somente por conta de nossa natureza e por conta daquilo que Adão realizou desobedecendo a Deus, mas também por nossas próprias obras, esta dívida na sua totalidade foi paga na cruz. Nós somos livres para não pecarmos, ou seja, nós não precisamos nos colocar debaixo do jugo de servidão, seja como os irmãos lá na Galácia estavam fazendo, deixando-se circuncidar e colocando-se debaixo do jugo da obrigatoriedade de uma lei que havia caducado. Mas nós também não devemos dar lugar à carne para nos colocarmos em prisões ou em servidão diante do mundo em que vivemos. O Senhor Jesus nos disse em sua oração, ele confirma que ao pedir ao Pai, né, por nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo e por isso o mundo não nos ama. E infelizmente hoje esta é a triste realidade do grupo ou do mundo dito evangélico, podemos assim dizer. Eles estão presos aos conceitos do mundo por iniciativa própria. Eles se colocam sobre a servidão do entendimento do mundo porque eles se habituaram a isso. Eles estão sobre as cadeias que arrastam para o pecado.
Porque muitos há que não conhecem a verdadeira liberdade em Cristo. Nós sabemos que verdadeiramente muito do que é chamado mundo evangélico realmente jamais conheceu a Cristo como único e suficiente Salvador, pretendendo alcançar a salvação por mérito próprio. Eles estão presos a esses conceitos porque estão debaixo da triste realidade de não terem a salvação em Cristo Jesus, mas em conceitos, ou melhor, em aspectos mais amplos, mesmo aqueles que fazem parte de igrejas sérias estão se colocando debaixo de servidão sem necessidade. Irmãos, nós não estamos presos aos conceitos do mundo. Nós não estamos mais debaixo da servidão do entendimento do mundo. Nós somos livres para não nos colocarmos debaixo das cadeias do pecado. Nós não precisamos acreditar que pecados horríveis são naturais e normais, mesmo aceitos diante de Deus, como a sodomia, como o adultério, como a fornicação. Tudo isto é condenado diante da Bíblia e nós não devemos sequer, irmãos, debater a respeito disto, porque isso é muito claro na Bíblia. Basta nós nos referendarmos através das Sagradas Escrituras. Nós não estamos presos à moda deste mundo. As mulheres não têm a necessidade, as irmãs, podemos assim dizer, não têm a necessidade de se desnudarem, de usarem roupas extravagantes ou mesmo sensuais para uma suposta busca de aceitação. Os homens não carecem estar debaixo do jugo da aplicabilidade de conceitos de vida que o mundo tenta colocar debaixo dos ombros dos pais de família. Os pais, as mães não precisam agir como os programas, como os famosos, ou como o ambiente da moda, não é? Criado, né, por essa expectativa mundana de conseguirem fama e fortuna. Os pais não precisam fazer isso com os seus filhos. Nós somos livres para servir a Deus. Como está a nossa condição espiritual hoje, irmãos? Nós sabemos, ou melhor, nós conhecemos a liberdade que é em Cristo? Nós sabemos, nós conhecemos o frescor de uma vida liberta, sem cadeias, sem correntes, sem mais um impedimento que era uma realidade antes da nossa salvação, como explica o apóstolo Paulo, mais uma vez em Efésios. Aqueles que estão sem Deus no mundo, eles estão presos à sua vida, aos seus pensamentos, não é? E vivem de acordo com que o mundo os faz serem arrastados. Não é? E nós que somos crentes, nós temos a liberdade para vivermos uma vida que agrada a Deus. Por que nos colocarmos debaixo de um jugo? Talvez muitos crentes estejam habituados a viverem assim, mas não há mais necessidade disso, se Cristo nos concedeu a liberdade. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Que Deus nos abençoe, irmãos, a vivermos a plena liberdade que o Salvador nos concedeu.